Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Essas questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos vão sempre existir. Nós vamos estar sempre questionando, será que é ele mesmo? Será que esse espírito é quem ele diz ser? Como que nós podemos nos portar perante a informação que esse espírito nos traz? E tudo isso é de grande importância para nós, tudo isso é de grande importância para o que nós precisamos fazer, para as nossas obrigações nesta vida e em outras, porque a todo momento nós temos que identificar com quem nós estamos nos relacionando, para a nossa própria segurança. Se no dia a dia da nossa vida nós temos que fazer essa identificação, também com os espíritos nós temos que fazer essa identificação. E uma coisa importante que nós devemos colocar, não como uma regra rígida, mas como uma base importante, que os espíritos, a forma de nós nos referirmos a esses espíritos. Então, quando a gente vê o livro do André Luiz, eles se retratam como irmão ou irmã, ou como assistente e instrutor. É o que a gente procura fazer. Então, a gente procura sempre, mas o espírito diz que ele é doutor fulano de tal. Aqui é irmão ou irmã, assistente ou instrutor. Porque se a gente começa a abrir leques, aí, não, o doutor João, doutor Manuel, doutor não sei quem, aí vem um, fala assim, eu sou o Joãozinho de Angola. Aí as pessoas começam a querer discriminar. Então, é irmão. Quem é você? João de Angola. Irmão João de Angola. Irmão Manuel, irmão José, irmão João, e assim vai sucessivamente. Com a gente criando uma base de segurança que seja bem democrática, que seja bem justa, que respeite a condição de todos os espíritos que vêm se comunicar, que vêm trabalhar. Aliás, muitos trabalhos que nós realizamos nas casas espíritas só é possível quando os espíritos africanos nos ajudam, porque eles têm todo um magnetismo apropriado a lidar com determinados espíritos. Não é questão de mais evoluído e menos evoluído. Um africano, gente, que viveu na fome e na miséria, lá naqueles desertos africanos da África, por 50, 60, 70 anos, ele vai ter muito mais magnetismo do que um europeu que viveu com todo conforto dentro do seu lar, estudando aqui, estudando ali, passeando. É questão de lógica da própria doutrina espírita. Vai no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá o que Jesus diz, o que o Espírito da Verdade diz. Bem-aventurados os que sofrem, esses são bem amados meus. Por aí a gente começa a fazer as distinções. Então é importante que a gente entenda isso, mas é importante também estudarmos o livro dos médiuns. Por isso nós estamos aqui fazendo esse estudo, fazendo essas reflexões. Por que sinais você pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Então vamos lá. Quais sinais existem na comunicação que a gente vai reconhecer se o espírito é inferior ou superior? Pela linguagem. Como distingues um doidivana de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Aí é pela linguagem. Aí chega um índio falando com os trejeitos de índio. É um espírito inferior? Chega um espírito africano falando com os trejeitos africanos. É um espírito inferior? Estamos só perguntando. Chega um espírito alemão falando com os trejeitos alemães. É um espírito inferior? Um inglês falando com os trejeitos ingleses. Inglês é um espírito inferior? Um português com sotaque carregado? É um espírito inferior? Bom, gente, a gente está fazendo essas perguntas porque as pessoas falam assim, olha como que ele está falando. E aí já parte para a discriminação. A forma com que o espírito fala não tem nada a ver, porque vai depender de uma série de interações entre o espírito e o médium e o meio. Sempre a gente faz essa trilogia, espírito, médium e meio. O médium está em treinamento. Então, a tradução da língua pátria, do espírito comunicante, às vezes ainda é carregada para o médium. O médium tem determinadas possibilidades de falar outro idioma.
ou o médium que só fala um português correto? O espírito, o médium e o meio. Então o espírito quer falar e ele vai se expressar. Se o médium for muito sensível, ele vai deixar-se levar por aquelas influências. E às vezes o próprio médium tem que ajustar a sua personalidade à personalidade do espírito comunicante, então ele tem que buscar pontos de sintonia aí, se ele já foi africano ou viveu que mesmo que seja no Brasil, mas entre os descendentes africanos lá do Brasil colônia, ele vai tender inicialmente a falar com os trejeitos daquela época, daqueles espíritos. Da mesma forma, o espírito que vem de outros países para passar a mensagem, ele vai falar com os trejeitos, com os sotaques do país dele, dependendo do médium. O ideal é que o médium filtre a mensagem sem deixar passar os sotaques e os trejeitos. Essa é a condição ideal que nem todos os médiuns conseguem. Sei que o que eu estou explicando aqui para muitas pessoas vai ser desagradável, muitas pessoas não vão gostar, mas nós temos que entender. Não é qual o continente, qual o país que o espírito estava reencarnado que ele vai ser mais ou menos evoluído. Estar mais ou menos evoluído é uma questão íntima do espírito. Então a linguagem que ele fala, como Kardec diz, é não se contradizer. Ele está fazendo bem, ele está falando de fazer o bem e está se propondo o bem. Agora, se ele chega, você está com raiva do fulano, vamos armar aqui para pegar e torcer o pescoço dele. Ele é um espírito bom? É um espírito superior? Jamais. Então aí não vem nacionalidade, não vem naturalidade, não vem continente do que é onde é o espírito. Por isso que nós temos que ter certas seguranças, certas tranquilidades e raciocinar sobre aquilo que está sendo falado. Não vai se contradizer, não vai induzir ao outro ao mal, não vai induzir ao outro a determinadas situações que não é para ser induzida. Então, essa segurança, essa vigilância, essa observação tem que estar sempre no coração, para que a gente não venha criar situações desagradáveis. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Aí, influxo das ideias materiais não é sotaque. Sotaque é uma condição do médium, do meio e do espírito. Seus discursos se revestem de ignorância e da imperfeição que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Aí o espírito chega aqui e fala assim, tá vendo o político José tal? Olha, José tal é um assim, eu tenho todos os conhecimentos, eu tenho todos os dados. Isso é coisa de espírito fofoqueiro, gente. Espírito que se presta, nós já estudamos isso em tópicos anteriores, não vai ficar debulhando a situação das pessoas. Não vai ficar debulhando a situação para fazer comentário desagradável, maldoso da vida alheia. Então nós temos que ter cuidado. É com relação a isso que nós temos que entender ali. Mas quando o espírito de um índio, que ele vai ter qual conhecimento? Da natureza, das leis da natureza, do amor, do respeito à natureza, que é mais sabedoria do que isso? Ou nós achamos que sabedoria é dominar a ciência do átomo? Até porque esses espíritos vão ficar muito bem vigiados no mundo espiritual, porque se eles trouxerem essa informação para a pessoa errada, vai sair besteira. Quanto mais conhecimento técnico tem o espírito, mais vigiado ele tem que ser no mundo espiritual. Porque nem sempre ele é moralizado. Aí chega no mundo espiritual, ele acessa mais amplidão da mente dele, fala assim, nossa, é só esse detalhe aqui que eu produzo uma hiperbomba. Não pode acontecer isso? Então, esse espírito tem que ser muito bem vigiado. Por isso que Jesus fala, para não dar as pérolas aos porcos. Então, gente, nós temos que ter o cuidado, porque nosso objetivo como espírita é, primeiro, acolher os espíritos. Segundo, entender qual a função daquele espírito naquele meio onde nós estamos. Depois, adaptar ao trabalho da casa espírita, à equipe mediúnica e aos espíritos que ali se comunicam.
Lembrando que nós, encarnados, temos o dever, a obrigação de nos cristianizar segundo os princípios de Kardec. Ah, mas e se eu quiser me cristianizar segundo os princípios da Umbanda? Então não é centro kardecista. Não tenho nada contra, respeito, fazem um trabalho maravilhoso, mas tem o centro de Umbanda, tem o centro kardecista. Ah, você está sendo radical. Não. Mas não quer dizer que no centro kardecista não possa manifestar preto velho, não possa manifestar o caboclo do mato, o índio. Eu mesmo sou descendente de africanos e de índio. Embora tenha olho verde, cabelo liso, sou descendente de africano e de índio. Nós brasileiros somos uma grande mistura, uma grande miscigenação de raças. Se a gente for procurar a minha origem portuguesa, vai ter origem árabe e origem judia. Se eu for procurar a minha origem europeia, tem lá austríaco. Então nós somos uma mistura de raças, várias raças, e estamos aqui aprendendo a viver. Um espírito bom, ele vai nos proteger. O Chico mesmo tinha um índio que ajudava ele, tomava conta da cabine de passe. E ele tinha os seus trejeitos, quase enquanto ele incorporava no médium e dava os cascudos nos papapasse. Tem as histórias deles aí que você vai encontrar nos livros, na internet, as pessoas relatando. Ou seja, nós sempre teremos aqueles espíritos que vêm para trabalhar conosco. Até mesmo nós temos o Henrique Dias, foi um grande, importante personagem na história brasileira, que era negro. Então, abandone essas ideias que muitas casas têm, que os mentores têm que ser dessa ou daquela nacionalidade. Os mentores têm que ser espíritos bons, conscientes, e que em equipe conosco, encarnados, vamos estudar a doutrina espírita e vamos buscar praticar o que tem no Evangelho, vamos buscar praticar o que tem no Livro dos Médiuns. Aí todos nós vamos nos beneficiar, todos nós vamos crescer. E temos que respeitar o trabalho de cada casa, de cada condição. Mas se nós somos espíritas, vamos trabalhar segundo os preceitos espíritas. Lembrando que para avaliar se o espírito é bom, é pelas características que ele apresenta em procurar fazer o bem. E muitas das vezes o espírito chega e é um obsessor. Como nós temos o caso de Saldanha no livro Libertação, e ele se torna o quê? Mentor. Ele passa a trabalhar ajudando a própria equipe do André Luiz e se torna mentor de várias reuniões mediúnicas, como um grande magnetizador. Então nós temos que ter cuidado para não ficarmos criando subterfúgio. Nós temos que ser progressistas. Temos que progredir no entendimento, não de mudança do que tem escrito. Porque o que tem escrito aqui é uma base sólida, fundamental, para nós nos apercebermos de que existe uma responsabilidade muito grande em nós sermos espíritas e nós divulgarmos o espiritismo. E também uma outra coisa que coloca-se. Um dia a pessoa falou, mas você está sendo muito radical com relação ao espiritismo. Eu estou estudando o livro dos médiuns. Exige de nós uma responsabilidade. Eu prefiro errar, sendo fiel a Kardec, do que errar e falar, não, isso aqui a gente pode dar um jeitinho. Então, eu prefiro errar, buscando acertar, do que errar traindo a sua consciência. E como ele fala ali, nós temos que julgar as mensagens desapaixonadamente. Não é porque o Espírito botou um nome bonito que você vai aceitar aquilo ali. Então, os Espíritos trazem para nós mensagens de acordo com o seu conteúdo interno e de acordo com aquilo que eles precisam. Morre um amigo seu que era espírita. Aí ele vai chegar lá, vai passar uma mensagem através de um médium, na sua reunião mediúnica ou por você mesmo. Aí, o que ele vai escrever? Os seus conflitos. Ele acabou de desencarnar, mesmo que tenha 1 ano, 2, ele terá que, ele vai lá externar os seus conflitos, falar das suas dificuldades. Às vezes ele nem se identifica, mas é o fulano. Só pode ser. Eu conheço. Respeite, ele está falando dos seus conflitos, ele precisa daquela conversa, ele precisa daquele desabafo, e a partir desse conjunto de fatores, ele começa então a crescer em aperfeiçoamento, a crescer em
como espírito. E aí ele vai vir passando outras mensagens com outras características até que ele equilibre seus conflitos, e a reunião mediúnica é para isso, e ele consiga então se expressar trazendo mensagens de qualidade, mensagens que nos fortaleçam, mensagens que nos edificam. A ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Já estudamos que não. Já entendemos isso? Não é sinal de elevação do espírito. E ele vai confirmar ali. Não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que, neste mundo, são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos? Você desencarna sendo você espírito. Então, se você é orgulhoso e invejoso, você não vai dar o braço a torcer do lado de lá falando que você está errado. Não vai. Você vai querer adaptar tudo às suas verdades. E aí a espiritualidade, por muito carinho, deixa aquele espírito por um tempo para ele tomar consciência, para ele procurar observar, e aí ele vai procurar crescer, vai procurar absorver verdades que o faça transcender e crescer em moralidade, em entendimento, e vai procurar se aperfeiçoar, porque ficar estagnado naquilo que sabe já é um sinal de inferioridade. O espírito era médico na Terra. Nós sabemos em nosso lar, a medicina espiritual é totalmente diferente. Aí o espírito desencarna, vamos colocar que 1 ano depois ele já está lá na casa espírita para trabalhar com as mesmas ideias de quando ele estava encarnado. É só ler nosso lar que nós vamos ver que vai estar um pouco diferente. Lá a medicina é essencialmente espiritual. Quem já leu Fisiologia da Alma, Evolução em 2 Mundos, Missionários da Luz, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, vê que as coisas são bem mais complexas. Não são tão simples. Não são tão... do jeito que eu acho. Vamos ficar atentos com relação a isso. Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentam paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnam. E aí não é só as paixões, não. O espírito está sobrecarregado de produtos químicos, está sobrecarregado de tensões, está sobrecarregado de preconceitos. Ele leva essa psicosfera. Então, que ele fala, está envolto numa espécie de atmosfera. Então, a psicosfera que lhes conserva todas as coisas más que se impregnaram. Nós ainda estamos falando, nem queremos falar daqueles que mataram, daqueles que pensaram no mal, que agiram no mal. Porque esses, quando chegam lá de lá, falam assim, meu Deus, o que eu fiz? O problema são aqueles que ainda mantêm as paixões. Ainda mantêm orgulho de casta. Eu sou da profissão X. Mantém aquela atmosfera de eu posso, eu sou. É complicado. E é complexo. E aí a equipe mediúnica tem que ter cuidado na hora de lidar com esses espíritos, na hora de conversar com esses espíritos, para procurar esclarecê-los. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque na sua maioria reúne a inteligência, a astúcia e o orgulho. Então eles vão reunir a inteligência, a astúcia e o orgulho. Pelo pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que eles aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas. Na área da ciência, nós temos que ficar atento. Qualquer área da ciência, porque se o espírito estava aqui cheio de orgulho, cheio de vaidade, achando que ele sabia muito,
ele vai desencarnar, não vai virar santo. Então ele vai continuar achando que ele sabe muito, ele vai continuar achando que ele é o Todo-Poderoso. Então esse pretenso saber vai fazer com que ele busque médiums que aceitam as suas ideias, aceitam suas teorias e sigam por caminhos tortuosos e comprometedores. Compete-nos, então, buscar entender que temos que ter aqui, o espírita tem que ter muita cultura, o espírita tem que ter muita informação, o espírita tem que ser muito espírita mesmo, para que ele possa discernir se o espírito é um espírito bom ou se é um semi-imperfeito, como diz o Kardec aqui, muito bem colocado. Eu sou cheio de conceitos, estudei bastante, adquiri bastante cultura, eu desencarno, falo assim, vejo que eu não fiz tudo que tinha que ter feito, falo assim, vou trabalhar nessa casa aqui, que as pessoas são mais simples, eu imponho minhas ideias. Aí tem um lá que me conhece, o Gelson, olha, ele sabia muito. Aí tudo que eu falar, eles vão aceitar. Até que chega alguém para me desbancar. Opa, mas isso aqui. Entenderam? Porque nós não sabemos tudo. Nós temos que entender isso. Nós temos que ter humildade de saber que nós não sabemos tudo. Então nós temos que ter unidade naquilo que é essencial, a caridade, o entendimento das máximas morais de Jesus. Temos que ter liberdade naquilo que é duvidoso, mas uma liberdade vigiada, como a gente costuma dizer, aquela liberdade que você pode ir até um certo ponto, dali para frente você pode se comprometer. E a caridade, a compreensão, a compaixão, o amor ao próximo acima de tudo. Precisamos então com isso sermos bons amigos, bons companheiros. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo. E os espíritos e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Então, todas as teorias que não possam prevalecer contra a verdade têm que ser muito bem avaliada para que a gente possa botar o pé no chão, para que a gente possa raciocinar sobre ela, para que esses males passageiros, qualquer mal passageiro, que tenta travar o desenvolvimento da doutrina espírita e travar o desenvolvimento da divulgação espírita ou da melhoria da qualidade de vida dos médiuns, é uma forma de cegar os médiuns, né, para deixar de ver determinadas lógicas que nós temos que seguir. Isso é importante para nós. Isso é muito importante. Por exemplo, às vezes, quando a gente lê o livro Fisiologia da Alma, que é um livro bem debatido entre os espíritas, o Ramatiz, lá num determinado momento, ele fala que sem a homeopatia, a saúde humana iria se prejudicar muito. Só que, para aplicar a homeopatia, você tem que entender uma série de fatores, uma série de leis, uma série de regras, que são muitos detalhes que tem que ser observado. Muitos detalhes. E quanto mais a gente estudar, mais a gente tem que estudar. Então, quando o Ramatiz diz que nós temos que entender a homeopatia para a própria segurança da saúde humana, nós temos que procurar estudar, fazer seminários sobre a homeopatia e espiritismo, conversar trocar experiência com as pessoas sobre qual experiência ele teve. Que, por exemplo, um médium tem uma bronquite muito forte. Aí ele resolve tratar com homeopatia. Ao tomar a homeopatia, o que vai acontecer? Vai ter que sair o catarro. Aí começam as informações, vamos voltar aqui, dos pseudo-sábios ou semi-imperfeitos. Olha, isso é um perigo. Isso pode causar isso pode causar aquilo. Você não pode acreditar nisso. Você acredita em homeopatia? Cria-se um debate estéril e a pessoa, ao invés de ir conversar com o homeopata, trocar ideia ou estudar a homeopatia, como eu tive que fazer, para poder entender o que estava acontecendo comigo, aí ele começa a se perder no meio do caminho, se complicar
e fica com as condições de saúde bem mais agravadas, aí ele volta para conversar com o homeopata fala assim, poxa, se você tivesse vindo, era só trocar esse remédio por esse, que resolveria o problema. Então nós temos que procurar ver as teorias absurdas que foram colocadas para esse coitado que estava exonerando, como é o termo usado na homeopatia, no meio do caminho, colocaram uma série de minhocas na cabeça dele, desculpe usar um termo do ditado popular, e ele se perdeu no meio do caminho, perdeu tempo. Às vezes a pessoa fica 1 ano, 2, só complicando aquele adoecimento, enquanto volta e vai contar a história, ele vai dar de cabeça baixa, eu sei que você vai me xingar, eu falo, mas por que vai te xingar? São experiências que você passou, foi construtivo para você, aí tomou aquela dose, acabou o problema. E aí, eu sei que vocês podem estar falando assim, mas isso é uma teoria absurda? Temos que respeitar. Temos que procurar entender. Temos que procurar compreender tudo aquilo que nos envolve. Os livros da codificação, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Se a gente não ler esses 5 livros, é a mesma coisa que você pegar, olhar um computador na sua frente, ficar lá com os dedinhos coçando para mexer nele, aí você sabe ligar, você sabe abrir a internet, você sabe abrir o Word, você sabe abrir o PDF, o Excel, mas não sabe formatá-los. Você abre, digita e salva. Fulano, formata para mim que eu não sei não. Da mesma forma é quando a gente começa a pegar a doutrina e não estudar a doutrina. Estudar, procurar entender, procurar compreender. Então eu quero compreender a homeopatia, mas eu não sou da área da saúde. Ué. Você não estuda a doutrina espírita mesmo sendo de outra área? Então você estuda. Pega um livro. Qual é o livro básico para eu poder entender? Temos Organon da Arte de Curar. Esse nosso é comentado. Cada parágrafo é comentado para melhor esclarecer. Temos Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, Fisiologia da Alma. Vamos dar uma lida, são livros espíritas que trazem para nós ali esclarecimentos importantes para a gente. Da mesma forma, não adianta eu pegar só esse tópico aqui do Livro dos Médiuns e achar que eu sei o Livro dos Médiuns. Eu li só esse capítulo 24 e eu sei o Livro dos Médiuns. Não, aqui eu aprendi um pedaço. Mas se eu não peguei a base didática do Kardec, se eu não peguei o resuminho lá atrás, se não me engano é o capítulo 16, e não procurei entender aquele resuminho dos tipos de mediunidade, se eu não for lá no Livro dos Espíritos e ver a classificação dos espíritos, eu me perco no meio do caminho. Isso é importante que a gente entenda. Embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso, a gente já leu isso aqui, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro. Pois que entravam a marcha do espiritismo e os médiuns voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Então o médium tem que estar sempre confiando, desconfiando. Mas se o médium duvidar do que o espírito está falando, ele perde a sintonia com o espírito se afasta dele. Os bons vão saber que você tem que duvidar, que você tem que pesquisar. Se você duvidar assim, eu acho que não existe espírito, aí você está tendo uma dúvida infantil. Agora, será que esse espírito é bom ou é mau? Um dia a pessoa me falou assim, mas você fala desse espírito que está te ajudando, ele é bom ou é mau? Eu falei assim, e agora, como que eu faço para dar essa resposta? Comecei a pensar. Aí, falei assim, olha, ele me intui a fazer visita a uma casa de apoio a crianças com paralisia cerebral. Lá, fazer visita, passar, deixar uma palavra amiga para aquelas crianças. Crianças, a gente fala assim porque eles ficam em cima da cama, tendo que ser cuidado para todas as suas necessidades. Mas tem alguns com 40, 50 anos. Ele me intui a fazer visita aos lares. Me intui a ajudar na campanha do quilo. Me intui a fazer atendimento fraterno. Me intui a ser pontual na reunião mediúnica. A fazer uma leitura antes, fazer uma meditação sobre a leitura. Então ele não pode ser um mau espírito. Entenderam? Isso que é importante para nós.
Esse um ponto que demanda grande estudo. Seria bom se fosse esse é um ponto que demanda grande estudo, né? Da parte dos espíritas esclarecido e dos médiuns. E daqueles que querem se esclarecer também. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que cumpre se faça convergir toda a atenção. E sempre a gente repete isso. Hoje as reuniões mediúnicas são voltadas para o atendimento e esclarecimento e consolo dos espíritos. Se eles começam a colocar regras disso e daquilo, aí nós temos que vir aqui no Livro dos Médiuns e olhar o que Kardec fala sobre isso aqui no Livro dos Médiuns. Aí ele diz que quando começa a colocar certas regras absurdas, sem nexo, sem bom senso, nós devemos nos abster. Tipo, colocar medalhas, nós estamos falando de kardecismo. Tipo, colocar medalhas, quadros, círculos, aperta o dedinho aqui, vamos dar as mãos com tal dedo, contando tal dedo. Essas regras, lá na base do Livro dos Médiuns, Kardec diz que não altera nada. Então, isso é uma regra que não vai ter grande nexo para nós. O que é importante estar unido? Os nossos sentimentos. O nosso pensamento ali dentro tem que ser de fazer o bem, de fazer a caridade, de trabalhar pelo bem do nosso próximo. Aí é o ponto que converge as nossas ideias, é o ponto que converge todo aquilo que nós nos propomos a fazer. Mas se o espírito chega e pede disciplina no horário, mantenha a reunião sempre no mesmo horário, no mesmo dia, leiam os livros da codificação, estudem os livros da codificação, leiam os livros de mensagem do Emmanuel. Ele está nos passando informações. Aí chega para os médicos e fala assim, olha, vocês deem uma estudada na série mediúnica do João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. Lá vai estar mostrando que o médium tem que ser bom, que o médium tem que fazer reforma íntima, que o médium tem muitas responsabilidades. A gente tem esse jeito de falar, dando nossas ênfases assim, alterando o tom de voz, porque nós fomos treinados a dar aula. E tirar o vício de dar aula, às vezes é complicado. E já tem gente que tem o dom da oratória, né? Já chega falando no jeito manso, macio, mas nós estamos treinando a sermos oradores. Aqui nós estamos fazendo um estudo, então temos que usar meios didáticos para chamar a atenção de vocês e tirar um pouco do sono e fixar a atenção. Bom, não somos também um exímio didata. Vamos aprendendo, as críticas de vocês são bem-vindas para que a gente possa crescer. Terceiro, muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidas. Que se deve pensar a esse respeito? Já falamos sobre isso aqui antes, só com outra ênfase, né? Mas vamos lá. Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidos bastariam para fornecer o protetor de cada homem, um protetor a cada homem. Então, se o número de santos são pequenos, o número de personagens importantes conhecidas também são pequenos, mas o número de espíritos bons são muitos. Então, o espírito adota um nome mais genérico, um nome mais comum, mais fácil do médium sintonizar o que atraia a sua simpatia. Isso é importante. Mas então não pode ser enganado o médium por causa disso? Pode. E é por isso que o Kardec fala que não adianta o nome, não adianta o estilo de escrever, importa a qualidade do que ele fala. Se ele só fala no bem, se ele te induz ao bem, se ele te incentiva ao bem. É isso que é importante para nós. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na Terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis o nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. E às vezes a gente nem sabe quem é, nem nunca ouviu falar. Falando, eu sou fulano de tal, fui designado para trabalhar com você. E aí você tem que saber quem é aquela pessoa, quem é aquele espírito, procurar ver todas as qualidades que o Kardec descreve ali para que a gente possa trabalhar bem e com segurança. Nós precisamos disso.
Então não é o nome, mas a qualidade daquilo que ele te sugere, daquilo que ele te passa, que ele pede. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Isso é uma fraude? Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria. Porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamento. Então, por exemplo, você precisa de pagar uma conta. Está ali você e sua esposa, por exemplo. Você esqueceu o cartão de crédito em casa. Sua esposa pagou o cartão de crédito, apagou a conta com seu cartão de crédito. Ela faz, depois você me devolve o dinheiro. É assim que normalmente acontece entre pessoas normais. E a pessoa, na fatura do cartão, vai lá e repassa o dinheiro para a esposa. Bonitinho. São casais educados, que se respeitam, sabe que todo mundo tem uma conta a se contrabalançar. Ou, um dia, a esposa pede para o marido, aquele dinheiro que eu comprei no seu cartão, o que você comprou no meu cartão, compra esse produto aqui para mim, está no mesmo preço, a gente equilibra as coisas. Não é assim que pessoas civilizadas fazem? Beleza. Se a pessoa que estava lá recebendo, ela não recebeu o que ela precisava, o valor que ela precisava quando passou o cartão? Recebeu, né? O valor, a pessoa fez a compra lá R$100, fez a compra cá R$100, o outro recebeu. Importou que o cartão foi do marido, foi da esposa? Importou para o vendedor que ele recebeu o valor. Para nós que estamos do lado de cada mesa, do lado da matéria, o nome é como pegar o cartão emprestado de uma pessoa amiga, mas com responsabilidade. Então, ele vai passar a mensagem com o nome que melhor adapte às nossas fraquezas, às nossas necessidades. E a partir dali, a gente vai então ver se a qualidade do que está sendo passado é importante. Se a qualidade está sendo passado é aquilo que todos nós esperamos, é aquilo que todos nós precisamos, é aquilo que vai ser compatível com o nosso grau de instrução. Porque se o Espírito traz uma coisa muito fora do nosso campo de entendimento, a gente também não vai aceitar. Falar, aqui não está dando não, esse aqui deixa para lá. Ou seja, tudo tem que ser na balança, tem que ser com equilíbrio. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome. Aí está fazendo a pergunta, né? Ou seja, quando o espírito diz que é São Paulo, é ele mesmo que está ali? Você tem certeza? Tem que ser ele. Exatamente. Quanto a milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo, ou qualquer outro, mas que vos importa isto, desde que o Espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo. Ou a um daqueles discípulos dele que trabalham em nome dele. Nós já entendemos isso na realidade espiritual de hoje, quando o mentor, o protetor daquele grupo, às vezes ele nem precisa se comunicar. Ele tem um grupo de espíritos que trabalham em nome dele, em perfeita sintonia com ele, fazendo o que o André Luiz chama de shunt, a ligação entre o médium e o mentor, via pensamento, via energia mental. Então, o médium, esse espírito shunt, que é o espírito que vai estar entre o médium e o mentor mais elevado, o anjo guardião, e ele vai estar comunicando de acordo com a sua elevação com 500, com 1000 espíritos ao mesmo tempo. Mas são espíritos que estão em perfeita sintonia. Isso é um absurdo. Absurdo quando a gente ainda está preso à matéria, que a gente mal consegue conversar e prestar atenção em duas pessoas falando. A gente fala, opa, espera aí, um de cada vez, não é assim? Se nós precisamos de um de cada vez, os espíritos nem sempre precisam, porque eles estão num patamar de superioridade, de equilíbrio, que eles conseguem irradiar de sua mente e comunicar com aqueles que fazem necessários
Essas palavras não estão aqui, essas palavras estão em palestras que a gente já assistiu, que nós achamos dentro de uma lógica boa, porque os nossos protetores nem sempre eles vão estar perto de nós. Nosso anjo guardião que vai estar perto de nós são os espíritos familiares e também alguns espíritos protetores, que por sinal eles têm muito trabalho a fazer. Os espíritos familiares é que ficam mais no nosso dia a dia, acompanhando-nos e esperam que a gente estude para que eles também estudem. Eu já disse, como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamar e reconhecer. Do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes de outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dois arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada demais resulte. Porque ele tem qualidades íntimas que ele pode falar em nome destes espíritos. Já repetimos, já falamos, já explicamos anteriormente. O espírito ele toma aquele nome para trazer para nós a informação, para trazer para nós os detalhes necessários. Acresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Falei que eu não estava aqui, né, que eu tinha ouvido uma palestra saiu daqui. Olha que importante, está aqui. E está dentro da lógica. Então, os espíritos, quanto mais elevado, é a teoria do cacho de uva. Certo? Você pega, bota o cachinho de uva em pé, vamos fazer a pirâmide. Então, tem uma carreirinha de pessoas encarnadas, uma carreirinha de espíritos protetores, outra de mentores, outra de instrutores, e assim vai, de assistentes, instrutores, e vai ali, e até aquele mentor máximo que está no topo da pirâmide. No caso do planeta Terra, quem está no topo, Jesus. Então, é importante que a gente entenda que o espírito mentor, o espírito protetor, ele não tem que estar ali do nosso lado. Ele tem que ter um representante em boa sintonia com ele e compete-nos vigiar, orar e refletir sempre sobre aquilo que a gente recebe para saber que a gente está recebendo mensagem boa ou não. Entre vós, na Terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. No caso ali, notário, os contadores. Por que haveríeis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção dos homens, do que aqueles o são para a direção material de seus interesses? Então, você chega no contador, você tem uma pequena empresa, e aquele contador ele pega serviço de 10, 20, 30 pequenas empresas. E vai lá fazer as notas, fazer todo o controle contábil. Assim também os nossos mentores, que são espíritos superiores, eles vão trabalhar com várias pessoas, de acordo com as suas possibilidades e do número de discípulos espirituais que eles têm para fazer a ponte entre eles e os seus protegidos. Isso é importante que a gente entenda. A doutrina espírita nos dá base para nós tomarmos conhecimento, entendermos, raciocinarmos sobre os fatos, aceita ou não aceita. Quanto a gente não aceita, a gente começa a fazer as reflexões, a gente estuda mais e acha a resposta. Porque no livro dos médiuns tem muitas respostas para a grande maioria das dúvidas que nós temos, que nós criamos sobre a mediunidade. Porque é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos. Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Então, as crenças, a nossa forma de crer, a nossa forma de aceitar os fatos vai influenciar. Lembra lá da influência moral do médium, do meio, do médium, tem as influências. Então, o espírito vai fazer a identificação com alguém que lhe é familiar, com alguém que lhe é bem peculiar. E normalmente, pelo menos aconteceu comigo, os espíritos inicialmente vinham comunicando, eram
as minhas avós, minhas tias-avós, meus avós, meus tios-avós, e ali foi criando um clima de adaptação à mediunidade. Certo? Para cada um tem lá seus trejeitos, seus jeitos de tocar o coração do médium. Porque a comunicação vai ter que tocar o coração do médium para aquilo que ele precisa de fazer. Vai ter que tocar o coração do médium para ele entender que ele precisa de trabalhar no bem. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Eles sempre verão aquele espírito que a gente está pedindo? E aí é que a gente tem que ter o cuidado. Às vezes vem, mas às vezes não vem. Vamos ver o que Kardec responde? Por que não virão em pessoas se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Uma resposta limpa, clara e objetiva. Se podem vir, vêm. Se eles têm condições fluídicas compatíveis de passar a mensagem, estarão ali dizendo ok, passando. Caso contrário, precisarão de usar alguém que venha em nome deles. Alguém que venha passar a informação em nome deles. E o mandatário é sempre suficiente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o cargo de os substituir. As respostas de Kardec são assim, limpas, claras, sem rodeio. Kardec, no caso, os espíritos que trabalhavam com ele. Aqui, você não tem mais o que tergiversar, não tem mais o que discutir. Você tem que entender. Assim como você, na contabilidade, como a gente deu o exemplo anterior, você vai contratar qualquer agente de contabilidade para fazer o trabalho da sua empresa, ou você vai contratar quem você confia, você sabe que ele vai fazer um bom serviço, que ele não vai te passar para trás. Ou não vai deixar problemas para você responder para o fisco. A escolha é de cada um de nós. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. Julgais então que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra, como capazes de vos instruir? Aqui dá aquela ideia do panteteísmo, né? Tudo vai se unir num todo, mas veja bem, você tem uma empresa, você quer contratar pessoas altamente capacitadas para dirigir sua empresa. Se você contrata 10 administradores que formou na faculdade A, esses 10 administradores, mesmo que tenham personalidades próprias, eles terão a linha de raciocínio administrativo muito parecida, porque estudaram na mesma faculdade. Então, os espíritos mais elevados, eles terão sempre aquelas ideias básicas comuns, muito parecidas, muito condizentes com a necessidade evolutiva deles. Então, eles vão ter mais comunhão de pensamento. Aí entra o mecanismo da intuição. No livro Conteúdos Transcendentes tem a lição que fala sobre a mente. A nossa mente é sempre reflexo do grupo que nós temos, sintonia com eles. Então nós temos sintonia com um grupo de espíritos, a gente irradia pensamentos, recebe irradiações de pensamentos e a gente consegue traduzir aqueles pensamentos dentro daquele patamar de entendimento que é nosso. Se é tal sorte que, então, eles confundem pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra, como capazes de vos instruir? Então, gente, nós temos que entender que quanto mais a gente evoluir, como a gente explicou, maior a identidade de pensamentos, de ideias.
E os espíritos se juntam no mundo espiritual por afinidade. Então, no mundo espiritual superior, tem muitos espíritos que nós nunca ouvimos falar nesta reencarnação, e aí eles são superiores. Eles podem, e às vezes não foram conhecidos, na época dele não tinha internet, para fazer uma divulgação, olha, estou fazendo tais obras, a gente ainda não tem internet para comunicar com o mundo espiritual, falou assim, tem esse mentor aqui disponível para vocês, quem quer? Brincadeira, né, gente? Logicamente, que mesmo que a gente tenha um dia a internet conectada com o mundo espiritual, isso vai chegar em breve, a gente não vai ter essas ofertas. Elas já são designadas antes da gente reencarnar. E aí, nós, ao reencarnarmos, vamos começar a ter o processo de sintonizar com esses mentores, com esses amigos espirituais, para agirmos no bem. Lembrando que nós temos proteções, mas nós temos que fazer o nosso esforço e nossas vigilâncias para nos mantermos em condições de estarmos sempre sintonizados com os amigos espirituais que nos querem bem, que querem o melhor para nós. De tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. E entender isso aqui, gente, traz para nós uma singularidade de entendimento muito importante. Nós estamos em um mundo onde somos cheios de diferenças, somos cheios de desigualdades. Mas essas diferenças é que vai fazer o mundo se mover. É nessas desigualdades que nós vamos aprender a conviver com aquilo que é diferente de nós. É um exercício constante que nós temos que fazer para o nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. Assim como nós achamos que no universo, isso muita gente acha, que só existe vida na Terra, a grande maioria nem pensou em vida fora da Terra, então, as verdades que nós conhecemos, que nós acreditamos, é tal qual aquela verdade que um selvagem que vive numa ilha acredita que só existe aquele mundo. Nada mais além dela. E quando ele vê alguma outra coisa, algumas outras possibilidades, alguma outra civilização melhor que a dele, ele se deslumbra ou ele acredita. E é por isso que nós estamos na Terra, para nós fazermos o aprendizado, para nós buscarmos o nosso crescimento, para que a gente busque o nosso aperfeiçoamento e possamos assim crescer para Deus. Estabelecer uma meta, estabelecer um padrão onde nós queremos chegar, onde nós queremos realizar e onde todo bem deverá ser feito para a edificação do bem em nós mesmos. Compreendemos que seja assim quando se trate de um ensinamento do ensino sério. Mas, como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas. Então, no tópico anterior a este aqui, na oitava pergunta, ele deu uma explicação de quando os espíritos vêm adotando o nome, por exemplo, de Simão Pedro. Não é Simão Pedro, mas é alguém que está autorizado a falar em nome de Simão Pedro. Então, ali está dentro de um acordo, está dentro de um conjunto de autorizações. E aí, Kardec pergunta para os espíritos, mas, certo? E nessa situação, quando vem um embusteiro, um espírito mau, um espírito mentiroso e até hipócrita para passar a mensagem, por que ele é permitido? Por que vai ter essa permissão deles fazerem isso? É a permissão autorizada por um espírito superior? Ele diz o seguinte, não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós? Então, esses espíritos que vêm trapacear nas mensagens, trapacear nas comunicações, trapacear nos ensinamentos, eles não têm permissão para fazer isso. Eles vêm de intromissão. Porque assim também acontece entre nós. Existem pessoas que vêm sabotar
algum trabalho, vai passar informação falsa, fala que está trabalhando em nome de João, de Manel, de Joaquim, e no caso não está fazendo aquilo ali, é apenas para uma sabotagem. Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficai certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ao demais, se não fosseis imperfeitos, não terias em torno de vós, senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Então, primeiro passo aqui, eles vêm, não porque estão autorizados, vêm porque são impostores mesmo. E aí, por que isso acontece? Por que as pessoas são enganadas? Primeiramente, esses espíritos que vêm para enganar, que vêm para atrapalhar os trabalhos, entendam que eles serão regiamente punidos. A punição será proporcional, conforme está escrito ali, à gravidade da impostura. Cada um passará por uma lição para poder aprender que não se deve intrometer nas obras do bem negativamente. Então, nossos trabalhos sempre terão o cunho da espiritualidade superior. Sempre terá a fiscalização dos espíritos superiores. E se algum espírito vem atrapalhar o nosso trabalho de qualquer local onde você esteja trabalhando, em qualquer religião, em qualquer profissão, se vier os zombeteiros, os maus, primeiramente é porque nós não somos perfeitos. Primeiro passo, nós temos que entender que nós temos que nos aperfeiçoar. Segundo, nós precisamos passar por determinados aprendizados. E os espíritos também precisam. Ali eles vão começar a tomar o choque de consciência à medida que nós tomamos consciência do nosso erro, entendemos nosso erro, eles também vão ter que entender o deles, e aí eles vão ter a punição que se fizer necessária dentro do processo evolutivo de cada um de nós. É importante que venhamos a entender isso e venhamos a nos aperfeiçoar para deixarmos de cometer certos erros. Ou de deixarmos também de sintonizar com esses espíritos, como ele diz, se nós não fôssemos imperfeitos, não atrairíamos a presença de espíritos imperfeitos. Se sois enganados, só de vós mesmos deveis queixar. E às vezes, quando a gente cai em determinadas armadilhas, seja de espírito encarnado ou desencarnado, a gente fica muito furioso e fala assim, mas por que os espíritos me deixaram passar por isso, né? Porque nós ainda não estamos no nível de perfeição. E ele vai completar ali dizendo o seguinte: Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não fazeis, é porque não nos estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Então, isso é importante para nós. Primeiro, quando a gente passa por essas situações, nós temos que fazer uma introspecção, refletir nas condições que aquilo aconteceu, nas circunstâncias, e aí depois nós vamos fazer o quê? Treinar a distinguir a verdade do erro. E aí, nós vamos começar a nos elevar o bastante para que a experiência seja conquistada e a gente não venha a cair em novos erros. Isso vale para tudo na nossa vida, não é só para a mediunidade. Eu sempre digo que estudar o livro dos médiuns é uma grande oportunidade da gente educar a nós mesmos. Para a gente ter malícia para discernir determinadas coisas. Então nós precisamos de aprender a discernir, aprender a valorizar as nossas oportunidades para que possamos estar cada vez mais nos protegendo e livres das influências negativas que possam ocorrer e sempre virão de alguma forma ao nosso encontro, porque somos imperfeitos, estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos. Estamos na Terra para aprendermos determinadas lições importantes no nosso crescimento espiritual. Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e dos desejos de progredir, se veem designados às vezes para substituir um espírito superior, a fim de que tenham o ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? E aí, pode? Então tem um espírito lá mais ou menos, ele está lá aprendendo, ainda tem algumas tendências humanas, mas ele já está
recebeu alguns cursos no plano espiritual, fala, agora você pode ir lá trabalhar naquela casa espírita lá. Pode? Então vamos ver o que Kardec diz. Pode ou não pode? Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios, e quando se trate de ministrar o ensinamento geral. Então, jamais, em hipótese alguma, um espírito mais ou menos vai vir trabalhar nos centros sérios para o ensinamento geral, no local de um espírito superior, de um espírito realmente capacitado. Então, isso nós temos que entender. Aí depois vem a segunda parte. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Então tem espíritos que ele vem para exercitar no bem, mas não foi designado. E aí, aqui a gente tem que vigiar e estar vigilante com relação ao que é falado, ao que é ensinado, para que então a gente possa estar de coração aberto para as verdadeiras necessidades de aprendizado, para as verdadeiras necessidades de crescimento espiritual. Trabalhemos, pois, nesse aperfeiçoamento, nesse aprendizado, para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos e para crescermos em entendimento, em valorização dos nossos sentimentos e, para, como foi dito na lição anterior, adquirirmos experiência e exercitar o bem e a vigilância para compararmos os fatos e as coisas. Portanto, nós temos que ficar atentos. Os espíritos que trabalham com médium tal, com médium X, Y, Z, são espíritos diferentes, porque são médiums diferentes, médiums que têm ideais diferentes, necessidades de aprendizados diferentes e disposições íntimas também diferentes. Esse conjunto de fatores vai fazer com que a pessoa siga por um caminho ou por outro. Mas ambos são de responsabilidade de todos nós. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. Então, as comunicações deles podem ser boas, mas tem alguma coisa ali que as pessoas mais experientes falam assim, mas essa frase, essa palavra não está bem colocada. Existe o erro do médium, do espírito, que não tem a devida instrução para colocar a mensagem, e existe o erro do médium, que não está perfeitamente sintonizado, com afinidade com aquele espírito comunicante. Então nós temos duas situações a serem observadas, a serem entendidas, para que a gente não cometa erros e não cometa gafes de sair acusando ao espírito se o erro do médium. E aliás, não temos que acusar o espírito nem acusar o médium. Nós temos que conversar com o médium para que ambos se enquadrem, ambos se aperfeiçoem. E o médium não está pronto porque está dentro da casa espírita, porque chegou a casa espírita. O médium, para estar pronto, vai levar talvez anos. Nós precisamos entender isso também. Não vamos cobrar da pessoa aquilo que ele não possa oferecer. Vamos pedir carinhosamente, sentar numa mesa para conversar, fazer os devidos estudos, fazer as devidas observações, para que ambos possam crescer, o interlocutor, o médium e o espírito. Nós temos que sentar na mesa, sentar na situação de comunicação. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Aí é que nós temos que ficar mais atentos. A comunicação vem cheia de coisas que não se enquadram, vem cheia de coisas que nós temos que pensar, que nós temos que refletir, mas ela tem muitos erros. E sempre a gente tem que pensar e refletir, lógico. A gente não pode chegar e falar que essa comunicação tem que ser jogada fora, só porque a gente não concordou com determinados pontos de vista. Ela vai ficar guardada para observação. Mas como ele fala, tem coisas que são ridículas mesmo. São coisas que a gente olha assim e fala, isso aqui não existe dentro da doutrina espírita.
Então, e ali no meio tem certas máximas morais, formulações éticas. O que ele responde a respeito disso? Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance, ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam. Então, essas máximas morais, essas sentenças bonitas, essas palavras floreadas, também tem entre os seres humanos e entre os espíritos quem as proferem. E só porque profere uma ou outra máxima é um espírito superior? É um médium bem treinado? É um médium bem sintonizado? Não. O conjunto da obra é que vai falar sobre o autor. Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. Então, os bons e os maus espíritos não vão estar juntos. Mas ao lado do médium pode ter um bom e um mau espírito. O bom protegendo e o mau atacando. Podemos ter assim? Podemos ter, claro que podemos. Só que Kardec já deixou claro que não tem as duas comunicações, um pedaço do mau espírito ou do bom espírito, não. Ou é do bom espírito, ou é do mau espírito. A gente tem que saber discernir isso. A comunicação vai ser de um ou de outro. Então o médium hoje recebe uma comunicação e fala, essa aqui está ruim. Aí recebe daí uma semana, outra, essa aqui é do protetor dele. Pode acontecer? Pode. É o ideal que aconteça? Não. Podemos confiar nessas mensagens? Já foi estudado em tópicos anteriores que não podemos confiar nessas mensagens. Temos que saber filtrar, temos que saber discernir e saber escolher. As escolhas da nossa vida serão sempre determinantes para o nosso futuro. Estejamos sempre atentos, estejamos sempre vigilantes e procuremos construir um amanhã cheio de luz, trabalhando para a luz no momento que estamos vivendo aqui na Terra. Saber discernir o bem e do mal é fundamental para crescermos, é fundamental para aprendermos as lições que a vida nos oferece, é fundamental para aprendermos a servir a Deus e a sempre trabalharmos na causa do bem. Estejamos sempre atentos, estejamos sempre vigilantes, estejamos sempre construindo uma manhã de luz, vigiando cada passo da nossa existência aqui nesse momento. As comunicações sempre virão, de espírito bons ou espírito maus, dependendo da situação, dependendo do momento. Há médiuns que sabem perfeitamente discernir se é um bom ou se é um mau espírito. E ele vai saber que falar essa lição é apenas um desabafo do espírito. Essa lição é uma mensagem para o grupo. E sempre será uma mensagem para o grupo, porque nós teremos que saber discernir. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Que Jesus nos abençoe, envolva nossos lares. E até o nosso próximo estudo, que é para dar continuidade a esse tópico.